Olá, muito boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês para juntos cultuarmos, agradecer a Deus, louvar ao Senhor, apresentar a Ele nossos pedidos de oração e que Deus possa nos encaminhar, nos abençoar no decorrer desse culto. E como foi falado, o meu desejo também, a minha oração, e peço para que você ore também em seu coração, para que essa mensagem alcance o seu propósito, atingindo os nossos corações e trazendo para nós a esperança, o refrigério, a paz que nós precisamos. Não pare de vigiar, é o tema da mensagem dessa noite. Bem, como foi anunciado aqui pelo pastor Uziel, atualmente eu moro em uma cidade no Rio de Janeiro, e essa cidade, como todos sabem, pelas estatísticas, existe ali um alto índice de assaltos, de criminalidade. E o nosso lema dentro da nossa casa, da nossa família, olha, sempre atento, vigilância constante, não pare de vigiar. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos estar alertas pelas eventualidades que podem acontecer, pelos acidentes que nós estamos também expostos, podemos evitar muitas coisas quando nós estamos vigilantes, quando nós estamos atentos. Espiritualmente falando, será que existe a necessidade de nós também estarmos constantemente vigiando? Nós precisamos, de fato, não parar de vigiar? Vamos falar sobre isso essa noite. O texto que foi lido, que foi a base da nossa oração e também a base da mensagem dessa noite, está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. E eu quero convidar você para lermos mais uma vez essa passagem, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. No contexto dessa palavra que eu acabei de ler, no livro de Efésios, capítulo 5, o servo de Deus, ele, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresenta um cenário de perigo, um cenário de trevas. Em contrapartida, também ele apresenta os frutos da luz, mas, como eu falei, os frutos também, as obras das trevas. E quando nós lemos esse capítulo, nós percebemos que existe uma certa semelhança com os dias de hoje. Existe de fato acontecimentos que nós vemos no nosso dia a dia que nos deixam espantados. Podemos falar a respeito das atitudes inconvenientes, conversações torpes. Podemos falar também da avareza, da impureza, da idolatria. Tudo isso acontecia nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Efésios, mas também acontece nos nossos dias. E no capítulo 5, versículo 14, ele faz agora um chamado para um despertamento, para estarmos alertas, para estarmos atentos, para que não incorramos nas obras infrutíferas das trevas. Além da questão das obras infrutíferas das trevas, nós temos também outras razões para estarmos sempre atentos, não parar de vigiar. E quando nós olhamos para outras histórias da Bíblia, nós percebemos que existiram pessoas que tiveram grande prejuízo na sua vida espiritual porque não vigiaram, porque não estavam atentos, alertas. E uma história bem conhecida está registrada no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. A passagem diz o seguinte: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem por uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós conhecemos muito bem essa história. Pedro estava ali. Foi um dos 3 que acompanharam Jesus até um determinado ponto
E ali Jesus se afastou um pouco desses discípulos e se debruçou sobre uma pedra e ali começou a clamar a Deus, pedindo que, se possível, passasse dele o cálice que ele haveria de beber muito em breve. Esse cálice era a sua crucifixão, a sua morte e toda aquela angústia que ele haveria de passar para poder nos dar a chance da remissão de nossos pecados. Mas Jesus pediu que os discípulos vigiassem, orassem, e ao se afastar deles, os discípulos dormiram. Não seguiram a orientação de Jesus, não seguiram os conselhos do seu mestre. E por 3 vezes Jesus retornou e sempre os encontrou na condição de dormindo. Queridos irmãos, será que houve prejuízo para esses discípulos? Quando eles precisavam estar despertos, vigiando e orando, eles estavam dormindo. A Pena Inspirada, no livro Testemunho Seleto, volume 1, página 233, nos esclarece um pouco mais a respeito do prejuízo que os discípulos tiveram, especialmente aquele a quem Jesus dirigiu essas palavras que estão registradas na Bíblia e que eu acabei de ler para vocês, para Pedro. E a Pena Inspirada diz assim, que no momento mais importante, no momento em que Jesus lhes pedira especialmente para que velassem com ele, os discípulos foram encontrados adormecidos. Ele, Jesus, sabia que os esperavam os mais rudes conflitos e terríveis tentações. Muito perderam eles por dormirem assim. Nosso Salvador pretendia fortalecê-los para que a rigorosa prova de sua fé, a qual seriam em breve sujeitos, caso eles houvessem passado aquele triste período velando com o querido Salvador e orando a Deus, Pedro não teria sido deixado às suas próprias e frágeis forças para negar o seu Senhor no momento da provação. Você lembra da história de Pedro? O que aconteceu dali em diante? Os discípulos se dispersaram quando Jesus foi preso para ser levado para julgamento. Todos eles fugiram, ou quase todos fugiram. Pedro ainda o acompanhou de longe, assim como João, mas Pedro, aquele que se achava capacitado para ir com Jesus até a morte, precisava estar vigiando naquele momento difícil em que Jesus o pediu que vigiasse. E Jesus, sabendo que o que haveria de passar aqueles discípulos, deu esse conselho para eles, porque isso seria para o benefício deles, para o sucesso deles, para que eles pudessem enfrentar as provas, as tentações, as adversidades que estavam diante deles. Pedro negou o seu mestre. Por quê? Porque quando ele precisava estar vigiando, ele estava dormindo. Eu quero compartilhar com você ainda uma outra passagem que nos mostra uma das razões pelas quais nós devemos estar sempre vigiando, não parar de vigiar. Que está no livro de 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Está bem claro aqui para nós qual a razão pela qual nós devemos estar vigiando. Porque o nosso adversário não dorme. O diabo é o nosso adversário, é o adversário da luz, é o adversário de Deus. O seu propósito é nos levar como presa, nos afastar de Cristo, para que nós não alcancemos a salvação e sejamos assim destruídos com os nossos pecados. Esse é o objetivo do inimigo. E por essa razão, nós devemos estar sempre vigilantes. Não parar de vigiar, porque o nosso adversário está constantemente trabalhando contra nós. E qualquer momento que nós
estejamos desapercebidos ou sejamos pegos de surpresa sem estar com a devida vigilância, é o momento em que podemos ser levados a transgredir a lei de Deus, a desapontar o Senhor, a pecar, a cometer coisas que não estão de acordo com as obras da luz, mas de acordo com as obras das trevas. E por essa razão nós devemos estar sempre atentos, porque o diabo não dorme. Existe uma passagem também inspirada no espírito de profecia, no livro O Grande Conflito, página 508, que nos fala um pouco mais a respeito dessa atividade constante de Satanás contra os filhos de Deus, contra aqueles que procuram a salvação, contra aqueles que querem herdar os céus. E se você é um desses, que eu acredito que é, por essa razão você está aqui conosco essa noite para procurar se aproximar cada vez mais de Deus, para lutar pela tua salvação, pela salvação da tua família, das pessoas que você ama. Então você também está correndo perigo e nós devemos estar sempre atentos. Vejamos o que fala a Pena Inspirada a respeito desse trabalho maligno de Satanás contra o ser humano. Diz assim: enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento, intromete-se em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que os separam do mundo. Você percebeu a seriedade do momento em que vivemos? Quanto é importante nós não pararmos de vigiar? A passagem é muito clara, mas eu quero comentar aqui alguns pontos importantíssimos. Satanás se coloca em todas as oportunidades possíveis para levar o povo de Deus a separar-se do seu Criador. E não existe lugar em que ele não trabalhe. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um cavalheiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala que ele está batendo a porta do nosso coração e se nós abrirmos a porta e deixarmos ele entrar em nossa casa, então ele entra no nosso lar. Mas você percebe que Satanás não trabalha dessa forma? Exatamente, Satanás ele se intromete, Satanás invade a tua casa, o teu trabalho, o teu ambiente de trabalho, nas ruas, nos concílios nacionais, onde quer que ele tenha oportunidade, ele está ali trabalhando para levar as almas à ruína. E é interessante que ele tem um objetivo muito específico também com relação às famílias. O seu objetivo é desmembrar as famílias. Você já viu na vida animal, né, nos documentários animais, sobre a vida animal, você pode perceber ali os predadores, quando vão devorar suas presas, eles desmembram suas presas. Assim também Satanás ele deseja desmembrar as famílias, separando os pais dos filhos, separando a esposa do marido, separando os irmãos, trazendo intriga, confusão, ódio na família. Eu tenho certeza que não é esse o desejo do teu coração. O teu desejo é, de fato, restaurar a tua família, levar a tua família ao céu. Por isso é importante, não pare de vigiar. Não pare de vigiar porque vivemos um momento decisivo da história desse mundo,
O nosso Salvador está muito próximo de retornar a esse mundo para buscar os seus filhos. Mas eu quero ainda ler um outro versículo com você, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 13. Mateus capítulo 25, versículo 13, nos diz mais: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus, então, falando para os discípulos a respeito do seu regresso. Jesus falando para os discípulos a respeito do seu desejo, do seu propósito, da sua promessa de voltar a esse mundo para buscar os seus filhos, ele traz uma advertência. Vigie, porque você não sabe o dia e a hora. Você sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar? Creio que não. Ninguém sabe, nós não sabemos, não temos essa revelação. E é exatamente por isso que nós temos o dever de estar constantemente vigiando, porque nós não sabemos o dia e a hora. O próprio Jesus nos advertiu a respeito disso, mas os sinais nos mostram que Jesus está muito próximo do seu retorno. Existe a história de um pesquisador, de um desbravador, que era o comandante de um navio, o nome dele era Ernesto, e ele começou a fazer expedições para a parte gelada do mundo, para o Polo Sul. O seu objetivo era desbravar aqueles mares, conhecer mais a respeito daquela região do mundo. Mas em uma das suas viagens, ele levou seus homens, eles desceram do navio e começaram a fazer algumas explorações, mas ele percebeu que o rio pelo qual ele havia chegado até lá estava se fechando, porque ali é um ambiente muito gelado e o mar congela, e aqueles canais também congelam, então ele precisou regressar com rapidez, mas prometeu aos seus homens que ele retornaria para buscá-los. E ele fez então várias tentativas para resgatar aqueles homens que estavam ali presos naquela região tão inóspita do mundo. E quando foi um dia, ele conseguiu encontrar uma passagem por um estreito canal. E quando ele chegou até onde estavam seus homens, todos estavam devidamente preparados para embarcar no navio. Ele chegou naquele local e os homens embarcaram rapidamente. E ele pôde então retornar pelo mesmo local antes que o canal se fechasse novamente. Quando eles já estavam seguros, a uma certa distância, ele, curioso, perguntou para um dos homens: como vocês estavam preparados na hora que eu cheguei? Como vocês sabiam? E então, um daqueles marinheiros que estavam ali, que faziam parte daquela expedição, confessou para ele: você está vendo o chefe que você deixou encarregado sobre nós? Todos os dias ele acordava, enrolava o seu colchão de dormir e dizia: se preparem, o capitão vem hoje. É isso mesmo, irmãos. Aquele homem não sabia o momento em que o capitão haveria de retornar para buscá-los, mas ele tinha uma certeza: o capitão voltaria, e quando ele voltasse, eles precisavam estar preparados, não podiam perder tempo, porque disso dependia as suas vidas. E eles tiveram sucesso porque estavam vigilantes. Então, queridos irmãos, nós não sabemos o dia, a hora da volta do nosso Salvador, mas sabemos que ele vai voltar. Os sinais nos apontam para essa certeza. Não é uma fábula, não é uma invenção, é uma certeza. E nós acreditamos na volta do nosso Senhor. Estamos nós nos preparando diariamente para nos encontrar com o nosso Salvador? Você está fazendo o devido preparo para que quando Jesus regressar, você esteja preparado para embarcar nessa viagem interplanetária até o céu, passar 1000 anos ali reinando com Cristo, livre de toda tristeza, toda dor, despedida, sofrimento,
reinar com Cristo por 1000 anos e retornar a essa terra, onde Cristo aqui estabelecerá o seu reino e fará aqui, nesse mundo, desse mundo, um novo céu e uma nova terra? Você tem essa certeza no teu coração de que você está preparado para isso? Se você não tem essa certeza, ainda é tempo de se preparar. Se prepare hoje, comece hoje esse preparo. Peça ao Senhor que te dê a sabedoria, te dê a força que você precisa para estar sempre vigilante, para se desvencilhar de tudo aquilo que tem impedido o teu crescimento espiritual, que tem impedido que você esteja mais próximo do Senhor, avançando na tua comunhão com Jesus. Peça a Ele. Aproveite que nós estamos num culto de oração. Faça esse pedido ao Senhor com sinceridade de coração. Eu tenho certeza que essa oração Ele não vai deixar de responder, assim como Ele não deixa de responder nenhuma outra oração, mas Ele terá uma alegria muito grande em responder esse teu pedido de oração. Quero ler com você um outro versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 32 e 33. E a palavra do Senhor diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mais uma vez, fazendo referência do seu regresso a esse mundo, Jesus fala que existe sinais que apontam para a sua volta. E nós devemos estar vigiando para poder reconhecer esses sinais da brevidade da volta do Senhor. É muito interessante quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que ela nos apresenta sinais. Quando está se aproximando do verão, geralmente é o período de algumas frutas típicas do verão e nós podemos perceber a mudança das árvores. Elas ficam floridas, carregadas de flores. E nós sabemos que está chegando o tempo daquela determinada fruta. Sabemos também que está chegando o tempo do verão, porque aquela fruta é do verão. Então Jesus apontou para a figueira. E Jesus disse: olha, vocês olham para a figueira e vocês sabem, por meio do brotar das suas folhas, que o verão está próximo. Portanto, vocês também têm que olhar para os sinais que eu deixei declarado na minha palavra para vocês. Vocês têm que olhar para esses sinais e entender que a brevidade do tempo da minha volta está chegando. E essa é a realidade, queridos irmãos. Não temos tempo a perder. Para todos os lados que nós olhamos, nós vemos os sinais da volta do Senhor. Mas não apenas isso, nós vemos muitas razões pelas quais nós não podemos mais continuar nesse mundo. Quando você olha para a criminalidade, quando você olha para a desonestidade, quando você olha para os absurdos que acontecem, os assaltos, as mortes, os acidentes, vidas perdidas por conta de deleites em prazeres mundanos, você percebe: eu não quero mais ficar aqui. Esse não é o meu lugar. Eu preciso sair dessa situação, eu preciso estar com o meu Senhor, meu Salvador. Então, quando nós olhamos para a realidade do mundo, nós percebemos que Jesus está próximo, mas percebemos também que aqui não é o nosso lugar. E por essas razões, nós devemos nos preparar. Quero contar para você mais uma experiência. Conta-se que em um determinado dia, Napoleão, o grande general, estava marchando em uma investida contra um determinado país. E quando ele estava a caminho da batalha, um soldado chamou a sua atenção e falou assim: general, olha, as cegonhas estão passando. Napoleão, então, olhou para aquele voo das cegonhas, mas não entendeu o que aquilo significava.
continuou na sua marcha em direção à guerra. E naquela guerra, ele foi derrotado. Ele percebeu depois que o voo da cegonha estava avisando que o inverno estava chegando. E com a chegada do inverno, a sua derrota. Se Napoleão tivesse entendido aquele sinal do voo da cegonha, talvez não fosse ali o dia da sua derrota. Então, queridos irmãos, eu tenho um apelo para fazer a vocês essa noite. Precisamos olhar os sinais. Para Napoleão, foi o voo da cegonha, que mostrava que muito em breve a sua derrota chegaria, porque ao não entender aquele sinal, ele avançou contra o país inimigo e por conta do inverno que estava se aproximando, ele foi derrotado. O meu apelo para você essa noite é que você volte os seus olhares para a realidade que estão ao teu redor. Eu sei que é muito fácil nós colocarmos uma venda nos nossos olhos e apenas olharmos para determinadas situações do nosso dia a dia. Talvez você esteja muito focado no teu trabalho. Trabalhar não é pecado, mas além do trabalho existem outras coisas que você precisa dar atenção. Talvez você esteja muito empenhado na tua realização profissional e tenha demandado muito tempo trabalhando, buscando reconhecimento. É muito importante o profissionalismo, o crescimento, mas existem outras coisas que são mais importantes. Talvez você esteja muito focado na tua família e não tem tempo para olhar a realidade que está ao teu redor. A realidade que eu estou falando é você priorizar aquilo que realmente deve ser priorizado. E no que diz respeito à nossa salvação, reconhecer a realidade que nós vivemos, olhar de uma maneira ampla, é saber que existem muitas coisas importantes nesse mundo, mas o primeiro lugar deve ser buscar a Jesus e entregar a tua vida a Ele. Buscar a Jesus de todo o teu coração, procurar Jesus diariamente por meio da oração, do estudo da sua palavra. Procure fazer isso diariamente. Tire tempo para estar com Jesus. E eu tenho plena convicção de que se você fizer isso, você alcançará o sucesso espiritual. E esse mundo não será a tua derrota. Mas as situações do dia a dia serão o degrau que te aproximarão de Jesus para a tua vitória, para um dia você estar com Jesus eternamente nas mansões celestiais. Portanto, não pare de vigiar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos juntos nos preparar para um dia estar com o nosso Salvador Jesus Cristo e morar com Ele eternamente. Esse é o meu sincero desejo e a minha oração. Quero convidar você para orar nesse momento. Santo querido e amado Pai, que estás nos céus, honrado e glorificado é o teu nome para todo sempre. Mais uma vez, ó Senhor, nos colocamos na tua presença, onde queremos aqui abrir, ó Senhor, o nosso coração diante de ti. Queremos aqui expor, ó Pai, a ti as nossas fraquezas, as nossas necessidades, os nossos fracassos espirituais. Sabemos que precisamos, ó Senhor, ter uma experiência contigo, uma experiência verdadeira, uma experiência íntima de relacionamento, de preparação, de amizade, de companheirismo. Temos falhado, ó Pai, porque muitas vezes temos priorizado outras coisas nesse mundo e temos deixado de lado o nosso preparo para estar contigo nas mansões celestiais. E por conta dessa negligência, o inimigo tem constantemente alcançado vitórias sobre as nossas vidas. Por favor, Senhor, nos ajude a não parar de vigiar. Nos ajude a vigiar constantemente, tendo como base, como ferramenta, como armas, a Tua palavra, a oração e a comunhão.
apresento a Ti, ao Senhor, mais uma vez, os vários pedidos de oração que foram aqui citados, apresentados no chat. Tu conheces, ó Senhor, a necessidade de cada uma dessas pessoas, pois eu sei que Tu as ama, ó Pai, e o Teu desejo é levá-las para estar contigo nas mansões celestiais, mas também trazer a elas hoje o alento, a paz que elas precisam e a resposta para as suas orações. Portanto, eu te peço ao Senhor que abençoe a cada uma delas e responda aos seus pedidos de oração, porque Tu é o Pai de amor, é o Deus, acima de todos os deuses, o Senhor dos senhores, o Deus do universo. Confiamos em Ti e tudo pedimos com perdão dos nossos pecados, não por nossos merecimentos, mas em nome de Jesus, o Teu Filho, que morreu na cruz do Calvário e que vive hoje e para todo sempre. Amém. Quando estou fraco e triste, sem rumo ou direção, o coração ferido, buscando solução, eu vou a Cristo, meu mestre, amigo e protetor, encontro alívio em seus braços, conforto na aflição. Encontro alívio em seus braços, conforto na aflição. Eu seguirei cantando as novas desse amor, de um Pai que veste as flores